Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo de número 6. Vamos meditar sobre 5 pães e 2 peixinhos, um dos sinais das obras miraculosas de Jesus na chamada porção do Evangelho de João dedicada ao livro dos sinais que testemunham a favor de Jesus como Filho de Deus, que testemunham, portanto, que Jesus veio fazer a vontade do Pai, veio fazer, portanto, a vontade de Deus. João, capítulo de número 6, nós vamos ler dos versículos 1 a 15. Diz assim a palavra de Deus: Depois dessas coisas, Jesus atravessou o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cruz dos enfermos. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se ali com os seus discípulos. Ora, a Páscoa, festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que uma grande multidão se aproximava, disse a Filipe: Onde compraremos pão para lhes dar de comer? Mas Jesus dizia isto para testá-lo, porque sabia o que estava para fazer. Filipe respondeu: Nem mesmo 200 denários de pão seriam suficientes para que cada um recebesse um pedaço. Um dos discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, disse a Jesus: Aqui está um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente? Jesus disse: Façam com que todos se assentem no chão. Havia muita relva naquele lugar. Assim os homens se assentaram e era quase 5.000. Então Jesus pegou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes, tanto quanto queriam. E quando já estavam satisfeitos, Jesus disse aos seus discípulos: Recolham os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram depois que todos tinham comido. Quando as pessoas viram o sinal que Jesus havia feito, disseram: Este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Jesus ficou sabendo que estavam para vir com a intenção de fazê-lo rir à força. Então, ele se retirou outra vez, sozinho, para o monte. Oremos uma vez mais. Senhor, fale conosco através de Tua palavra. Que ela seja pão, que ela alimente nossa alma faminta, que ela seja água que sacia nossa garganta sequiosa, que ela possa sustentar as nossas pernas cansadas de subir e descer, de dobrar os joelhos e de levantar. Que a Tua palavra nos edifique uma vez mais e que só ela seja nessa hora a luz que nos interessa e que ilumina o nosso caminho. Assim oramos em nome de Jesus, Teu Filho. Amém. É tão interessante quando a gente descobre que Jesus, Ele poderia fazer todos os milagres possíveis e inimagináveis, mas jamais faria um milagre em prol de si mesmo. Não é interessante pensar isso? Ele poderia fazer milagres incríveis para salvar você, sua família, sua casa, esta igreja, seu povo. Mas por que Jesus não faz milagres para si mesmo? Aliás, desde o ministério, antes de ele começar o ministério na Galileia, Jesus foi tentado exatamente neste ponto, quando ele estava no deserto, diante de um monte de pedras que tinham cara de pãozinho francês, sendo tentado por aquelas pedras. Satanás olha para Jesus e diz: transforma essa pedra em pão. Jesus poderia transformar aquela pedra em pão, ele poderia fazer aquele milagre. Ora, o que é transformar uma pedra em pão para quem já transforma água em vinho?
Não há nenhuma dificuldade em se transformar pedra em pão. Jesus poderia fazer isso, mas qual é a diferença entre a água que se transforma em vinho e a pedra que poderia se transformar em pão? É que a pedra transformada em pão era para Jesus. A água transformada em vinho não é para ele. Algo tão precioso no fato de que Jesus realiza milagres e não é para ele. Jesus sequer realiza um milagre para convencer a Satanás, mesmo porque Satanás tem mais certeza do que muito crente aqui que Jesus é filho de Deus. Satanás tem mais certeza do que muitos de nós aqui dentro desse auditório de que Jesus é Deus. E quando ele pergunta se tu és o Filho de Deus, não é porque Satanás nutria alguma espécie de dúvida sobre será que Jesus é Deus? Não, ele sabe que Jesus é Deus. Ele aplica o Salmo 91, como vimos no ano passado, ele aplica o Salmo 91 a Jesus Cristo, sabe que se trata de Jesus, sabe que ele é o Rei, sabe que ele é o Filho de Deus. E se ele faz uma tentação daquela natureza, não é porque ele tem dúvidas acerca de Jesus, é porque ele quer que Jesus questione a palavra que Deus havia dado e o testemunho dos céus sobre Jesus como Filho de Deus. Mas mesmo diante disso, Jesus não faz um milagre, mesmo morrendo de fome. Jesus estava sedento naquele tanque. E ele poderia fazer um milagre. Mas tinha uma mulher ali. Ele pede para que ela lhe dê algo de beber. Ora, ele não poderia fazer um milagre? Aquele que anda por sobre as águas, aquele que ordena aos ventos, aos mares, à tempestade para que se acalme, aquele que criou os céus e a terra, que criou os mares, ele não poderia fazer um milagre de encher a si mesmo das águas que saciariam sua sede? Há muito ensino nas ações dos milagres de Jesus que não são feitos para o seu bem pessoal, para si próprio, mas sempre visando o seu povo. Jesus sempre fez um milagre para o povo, nunca para si mesmo. Por isso Jesus não fazia milagres para ser famoso. Jesus não fazia milagres com segundas intenções. Jesus fazia milagres por misericórdia, por compaixão e por sinal. Sinal do quê? Sinal da obra do reino de Deus que estava entre os homens. Digo tudo isso porque esse texto que nós acabamos de ler, ele retrata um episódio impressionante do Evangelho de João, em que Jesus faz um dos milagres mais conhecidos de todos nós, e o único milagre em que os 4 evangelhos citam. Ou seja, todos os 4 evangelistas encontraram nesse episódio, nesse milagre, algo tão fundamental que não poderia deixar de ser mencionado na obra de Jesus. O que há de tão importante nessa multiplicação de pães e de peixes, que faz com que Mateus, Marcos, Lucas e João não deixem passar em branco, porque é tão importante para eles, que os seus leitores, não importa se eles são judeus, se eles são gentios, não importa se eles são mistos, eles precisam conhecer essa história, eles precisam saber dessa história. Não apenas isso, essa história acontece depois dessas coisas, não é isso que está o seu primeiro versículo? Depois dessas coisas, você tem que fazer a pergunta, dessas coisas quais? Do que Jesus havia acabado de dizer. A maior parte dos milagres narrados na seção dedicada ao livro dos sinais do Evangelho de João vem acompanhado sempre de um movimento quase sempre uniforme, um milagre extraordinário e um discurso que corrobora o milagre extraordinário. No sermão da semana passada, vocês viram um milagre extraordinário. Na sequência do texto, você vai ver que há um discurso que corrobora todo aquele ensino que foi apresentado naquele determinado sinal que aconteceu, tal como foi o capítulo 5 de João. A mesma coisa vai acontecer aqui. O capítulo 6 vai apresentar um sinal e logo em seguida você vai ver Jesus, ele fazendo um discurso sobre ele como o pão da vida. Ora, antes de ele fazer este sinal da multiplicação dos pães e dos peixes, Jesus reage, ou melhor dizendo, João
Traz o seu leitor para o contexto do que ele vai dizer. Isso que eu vou dizer agora depende de você ter entendido o discurso que Jesus apresentou anteriormente. E que discurso é esse? Dentre muitos pontos que seriam extremamente importantes a gente tratar, um deles a gente não pode deixar de lado, porque é justamente aquele que importa para João nessa transição, que é os versículos anteriores, a partir do versículo de número 44, do capítulo 5, quando Jesus está dizendo: como podem crer vocês que aceitam glória uns dos outros e não procuram a glória que vem do Deus único? Não pense que eu os acusarei diante do Pai. Quem acusa vocês é Moisés, em quem puseram a sua esperança. Porque se vocês de fato crescem em Moisés, também creriam em mim, pois ele escreveu a meu respeito. Se, porém, não creem nos escritos dele, como crerão nas minhas palavras? Ou seja, o discurso de Jesus é um discurso que encerra colocando em xeque a crença, colocando em xeque a incapacidade, melhor dizendo, de seu público acreditar que ele é exatamente aquele de quem Moisés havia dito. E a gente sabe a importância de Moisés para esse povo. Moisés é o libertador. Moisés é aquele que conduz o povo para fora do Egito. Moisés é aquele que liberta, pela graça e poder de Deus, o povo do Egito. É com Moisés que o povo celebra a Páscoa. É com Moisés que o povo celebra exatamente aquela recordação de que o Deus Todo-Poderoso livrou o povo do Egito, livrou o povo da escravidão do Egito. E o que Jesus está dizendo? Vocês conseguem acreditar em Moisés, mas vocês não conseguem acreditar no que Moisés disse. E vocês, por que não conseguem acreditar no que Moisés disse? Vocês não acreditam em mim. E porque vocês não acreditam em mim, vocês não acreditam no que eu digo. Essa é a conclusão de Jesus. Todo o trabalho dos sinais não é para Jesus mostrar para as pessoas: olha como eu sou um mágico, olha como eu faço coisas gloriosas, olha como eu posso mudar a sua vida da noite para o dia, olha como eu posso curar as suas enfermidades, olha como eu posso te dar o carro do ano, olha como eu posso te dar um casamento. Não. O que nós encontramos é um Jesus que faz sinais para que os homens creiam nele. Esse é o contexto que João faz questão que o seu leitor tenha em mente antes de ele ler essa passagem relacionada à multiplicação dos 5 pães e 2 peixes. Ou seja, João está se dirigindo para os seus leitores no momento em que os seus leitores devem estar se perguntando: como pode um povo ver tantos milagres e não acreditar em Jesus Cristo? Me dirijo a você nessa hora, que há tanto tempo está na igreja, que há tanto tempo é crente, mas parece Satanás. Crê que Jesus é Deus, mas com segundas intenções. O texto de hoje, ele fala profundamente sobre credulidade. O texto de hoje fala profundamente sobre a nossa incapacidade de deitar e descansar nos braços de Jesus. Me dirijo, portanto, a você, guerreiro, batalhador, a você, guerreira, batalhadora, está cansado, cansada, não aguenta mais, está fazendo de tudo, improvisando de tudo para ser feliz, menos descansar em Jesus. O texto que nós acabamos de ler, ele pode ser dividido em 4 partes. E é nessas 4 partes que a gente vai encontrar o desenvolvimento desse texto sobre a questão da incredulidade, a nossa falta de segurança, confiança e paz em Jesus. A primeira parte é o cenário, vai dos versículos 1 a 4. A segunda parte é o conflito,
vai dos versículos 5 a 9. A terceira parte é a resolução, dos versículos 10 a 13. E o desfecho, versículos 14 a 15. Quem é do cinema, quem é da literatura, sabe que eu acabei de entregar, foi um enredo. Todo enredo tem cenário, conflito, tem resolução e tem o desfecho. Comecemos com o cenário dessa narrativa de João. O cenário começa nos versículos 1 e 4. Algumas coisas chamam a nossa atenção no cenário. A primeira delas, depois dessas coisas. Já sabemos que depois dessas coisas se refere a Moisés e se refere ao discurso de Jesus contra a incredulidade do povo, que tem tanta confiança em Moisés, mas mesmo assim não acredita nas palavras de Moisés. E porque não acredita nas palavras de Moisés, não acredita em Jesus. E porque não acredita em Jesus, não acredita em suas palavras. A segunda coisa que nos chama a atenção é a de que Jesus atravessou o mar da Galileia, que é a parte mais importante do ministério de Jesus. Mas o que é importante nessa segunda parte? A explicação de João. Observe, João diz, mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Isso não precisaria ser dito para um judeu, o judeu já sabe. Quem mora na Galileia já sabe que Galileia e Tiberíades é a mesma coisa e que Tiberíades é o nome que os romanos deram, Tibério César, é ponto final. Para eles não tem necessidade alguma, é uma redundância, seria completamente algo irrelevante. Basta dizer mar da Galileia. Mas isso se reforça quando a gente lê, por exemplo, o versículo 4, quando João diz assim, ora a Páscoa, e depois um aposto explicativo. O que diz esse explicativo aí? Ora a Páscoa, festa dos judeus. Se é para judeus, não precisa que explique para ele que a Páscoa é festa dos judeus, correto? Então isso faz com que a gente perceba que este livro, este evangelho, não foi direcionado para judeus, não foi direcionado para o povo que estava habituado a conhecer não só os lugares, não só a cultura, não só o mundo da vida de Jesus, mas as coisas mais cotidianas. Então o que João precisa o tempo todo fazer? Precisa explicar para aqueles que são gentios, para aqueles que nada sabem, para aqueles que têm um entendimento completamente diferente, porque vivem em um outro mundo, vivem em São Paulo, no século 21, no meio de estradas e ruas e avenidas e prédios que correm de um lado para o outro completamente diferente. Não tem nada a ver com Galileia. Você precisa só saber que a Galileia é de Tiberíades. Para um judeu, dizer que a Galileia de Tiberíades é muito doloroso, porque é dizer que a Galileia pertence ao Império Romano. E nenhum judeu estava de bem com o Império Romano. Nenhum judeu aceitava facilmente a imposição do Império Romano, a não ser os herodianos, que eram uma espécie de parasitas do Império Romano, ou de saduceus que de alguma forma se aproveitavam de todos os recursos que tinham do templo, mas ao mesmo tempo das relações profundas que tinham com a corte romana. Então Jesus está ali sendo inserido por João num contexto em que aqueles leitores precisam saber que ele está no mar da Galileia e que esse mar da Galileia é um mar que agora também é denominado Tiberíades e que, portanto, pertence a um contexto romano. Terceira coisa importante desse cenário, já sabemos que os leitores não são judeus. A terceira coisa importante que a gente descobre no versículo 2 é que uma grande multidão seguia Jesus. Uma grande multidão seguia a Jesus. E a grande pergunta é: por que esta multidão seguia a Jesus? Essa multidão seguia Jesus não por conta daquilo que Jesus tinha para dizer, mas daquilo que Jesus estava fazendo. Era uma multidão que seguia Jesus porque tinha visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então esse povo começa a seguir a Jesus por causa dos sinais, e por causa dos sinais de Jesus, seguem-no a fim de encontrar aquilo que tanto buscam, aquilo que tanto precisam. Nada muito diferente dos nossos dias. Muitas pessoas podem se aproximar de Jesus por causa dos sinais de Jesus. Muitos podem se aproximar de Jesus e seguir a Jesus, porque Jesus faz milagres, porque Jesus tem misericórdia e compaixão. Preste atenção no que eu vou te dizer hoje.
o milagre que Jesus faz, seja curando qualquer enfermidade que seja, não é um selo da salvação da nossa alma e do nosso coração. Por isso Jesus pode curar crente e não crente. É bobagem sua achar que Jesus só vai curar crente. Isso é uma besteira enorme, gigantesca. Jesus pode curar crentes e não crentes. Jesus também pode curar um ímpio. Jesus também pode curar uma pessoa que não é crente. Jesus pode curar uma pessoa que não crê nele. Jesus pode fazer isso. O que está em jogo aqui não é receber o milagre do Senhor nessa noite, ou nesse fim de tarde. O que está em jogo aqui é sua fé em Jesus. O que está em jogo aqui não é o fato de que Jesus pode te abençoar. Muita gente confunde as bênçãos de Deus com a fé em Deus. Há muito que se dizer sobre isso. E boa parte do que precisa ser dito, a gente vai encontrar nesse próprio texto. Nesse cenário de uma grande multidão que segue a Jesus por causa dos milagres, mas não por causa do ensino. Essa multidão, nós vemos aqui na descrição, que ela acompanha um Jesus que subiu ao monte. O monte aqui deve ser entendido como um lugar elevado, ou seja, os caras não subiram um pico, né? Fazer alguma loucura aí, né? As pessoas podiam subir, crianças podiam subir, é um monte, muito mais plano do que a gente pode imaginar, mas apenas um pouco mais elevado. As pessoas podiam chegar ali, podiam se aproximar de Jesus, mas o fato é que Jesus, ao subir ao monte, não subiu ao monte para atender aquelas multidões. Jesus subiu ao monte justamente porque queria ali se sentar e descansar com os seus discípulos. Então o cenário já está dado. Uma multidão não para de perseguir Jesus porque quer o milagre de Jesus, porque sabe que Jesus faz sinais, porque Jesus faz milagres, mas junto com as multidões vem um bando de discípulos que creem em Jesus. Então Jesus, ao subir naquele monte, descansa com aqueles discípulos, se assenta com aqueles discípulos. O cenário é exatamente isso. Está pronto o cenário? Ainda não. Logo após Jesus se sentar ali com os discípulos, João faz questão de mencionar que aquele momento era um momento de Páscoa, festas dos judeus, porque estava próximo. Era um momento próximo da Páscoa, portanto não era o inverno, era um momento onde os campos estavam bem verdes, onde o lugar e o clima era agradável. Então o que João está dizendo? A gente vai entender isso depois lá na frente, quando a multidão senta. Elas sentam num tapete, elas sentam numa relva, que serve como um tapete, um lugar ali confortável para que elas pudessem ali estar. Então o cenário está montado, Jesus procurou um lugar confortável, está sentado com seus discípulos, olhando para os seus discípulos e descansando com eles, muito embora uma multidão esteja vindo em sua direção, muito embora os discípulos estejam esperando apenas um momento para dizer: Senhor, o que o Senhor quis dizer com esse negócio de Moisés? O que o Senhor quis dizer com esse negócio de que Moisés, não é... Se crescem em Moisés, também creriam no Senhor, pois ele escreveu sobre o Senhor. Onde está isso na Bíblia, Jesus? Onde está na Bíblia dizendo que Moisés esperava o Senhor? Talvez esperando esse momento. Mas aí vem o conflito. A segunda parte, versículos 5 a 9. Versículos 5 a 9 diz que quando Jesus ergueu os olhos, ele viu que a grande multidão se aproximava. Ou seja, não ia dar tempo daquele tempo com os discípulos. A multidão está se aproximando, a multidão está chegando. E então Jesus olha para os seus discípulos e encontra nos seus discípulos Filipe. A pergunta que não quer calar: quem é Filipe? De acordo com João capítulo 1, versículos 43 a 45, Filipe é um daqueles que é chamado logo por Jesus no início do ministério. Ele é de Betsaida. Betsaida, junto com Corazim e Cafarnaum, são as 3 cidades onde Jesus não foi bem recebido.
São as 3 cidades onde Jesus foi repudiado. São as 3 cidades onde Jesus não operou muitos milagres, porque o coração do povo era duro, porque as pessoas eram frias, porque os corações eram incrédulos, porque ali havia muita incredulidade. Foi Filipe que contou para Natanael, lembra? Natanael, que sobre Jesus Cristo. E aí, eles acabam se encontrando depois. Jesus olha para Natanael e diz: olha, você é um israelita em que não há dolo. Aquela história toda é Filipe que está protagonizando. E esse Filipe de Betsaida é justamente o discípulo de Jesus escolhido a dedo. Ele não dirige-se a todos os discípulos, mas ele se dirige àquele que é mais talvez tentado diante de todos, por conta do discurso que agora há pouco foi dado. Ele vem de Betsaida, ele vem da terra onde as pessoas questionam, da terra em que as pessoas duvidam de Jesus, daquela terra onde as pessoas dizem: mas pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Não é possível que de Nazaré venha alguma coisa boa. A palavra de Deus diz então que Jesus se dirigiu a Filipe de Betsaida. Então Jesus faz a Filipe um teste. E a gente sabe que é um teste por causa do versículo de número 6. Jesus dizia isso para testá-lo. Ora, por que Jesus está testando Filipe? Jesus está testando Filipe justamente porque Filipe precisa ter consciência do que está acontecendo ali naquele exato momento, naquela exata hora. Jesus faz uma pergunta para Filipe, a pergunta é uma só: onde compraremos pão para lhes dar de comer? A multidão está chegando, eles mal estavam sentados descansando quando a multidão se aproxima, eles estão vendo a multidão se aproximando. E então Jesus olha para Filipe e diz assim: Filipe, onde compraremos pão para dar de comer para essa multidão? Imagina, 5.000 pessoas chegando, bando de corintiano faminto, desesperado. O que você vai fazer quando você vê aquilo? Ou você corre, não é? Tá certo? Desculpa aí, Júlio. Ou você corre, ou você faz caridade. Desculpa aí, Douglas. O que Jesus faz? Faz daquilo tudo um teste para Filipe. O que faz, Filipe, quando vem 5 multidões famintas e a gente não tem pão para dar? O que você faz quando é muita coisa e o seu pacotinho, o seu cantil, o seu saquinho é tão pequeno? O que faz quando Deus te dá algo grandioso, mas você é tão pequeno? O que fazer quando estamos diante de um grande desafio, de algo tão grandioso, mas temos tão poucos recursos? Somos tão poucos, não temos o suficiente. Me dirijo também nessa tarde a você, insuficiente. A você que está diante de uma multidão e não sabe o que fazer. Filipe, como vem de Betsaida, faz conta, ele é matemático. Nada contra os matemáticos, desculpa aí, Davi. Nada contra aqueles que fazem contas, contra aqueles que vão pegar e fazer os cálculos e dizer assim: olhando pelos cálculos, olha, nem que a gente trabalhasse 3 meses, a gente conseguiria comprar pão para alimentar essa multidão que vem ao nosso encontro. Filipe, ele faz cálculos. Filipe, ele está diante de uma situação paradoxal. A pergunta que Filipe deveria voltar para Jesus é assim: Jesus, você é louco? Não faz sentido fazer uma pergunta dessa. É claro que ninguém perguntaria: como assim dar pão para um monte de 5.000 pessoas? Não faz sentido um negócio desse. Você não estava falando dos discípulos, não? Eu estava achando que era a gente que ia comer pão, só agora está abrindo para todo mundo. Isso faz sentido, mas para a multidão não faz sentido. Então, o que Filipe faz? Filipe, então, de acordo com as Sagradas Escrituras, responde a Deus dizendo: nem mesmo 200 denários de pão seriam suficientes para que cada um recebesse um pedaço. Essa é a nossa maneira de lidar com os problemas. E ela não está errada. Ele está certo. Ele fez o cálculo certo. Ele está completamente correto. Não dá para alimentar uma multidão. Não dá para fazer o que eles queriam fazer com seus próprios recursos. Eles não têm recursos para fazer aquilo. Eles não têm condições de fazer aquilo. Ou seja, Filipe está sendo realista.
Não há nada de mentiroso, não há nada de errado nisso. Mas por que Jesus está testando Filipe? Jesus está testando Filipe porque Filipe representa boa parte daqueles que estão ali presentes. E é tão interessante que quando Filipe faz as contas, já chega logo André, irmão de Simão Pedro, está ali presente, ele olha o relatório de Filipe e diz assim, cara, faz muito sentido, não vai dar. Eu fico imaginando naquela mesma hora, então André, um dos discípulos de Jesus, que era irmão de Simão Pedro, dizendo a Jesus, olha, aqui tem um menino, ele tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Poderia ser uma solução, mas ele já chega tão derrotado, 5.000 chegando ali, aquele bando de orques chegando ali. Então ele olha, 5 pães, 2 peixinhos, como é que eu vou resolver essa questão? Bom, ele diz assim, olha, tem alguma boa notícia, sabe aquela pessoa bastante esperançosa? Então, tem 5 pães e 2 peixinhos. Eu acho que pelo menos é um começo, dá para a gente pensar alguma coisa. Óbvio que 5 pães e 2 peixinhos não dá certo, não resolve. Porque o próprio André diz, mas o que é isto para tanta gente? Se fosse para a gente, estava resolvido. Mas para essa multidão, não vai dar, não vai caber, não tem como abarcar todos eles. E então a gente está diante do conflito. Chegou uma multidão. Essa multidão provavelmente está faminta, porque Jesus não iria pensar em pão se essa multidão não estivesse dando uma expressão de que elas estão famintas. Então, depois do conflito, aparece uma resolução, a solução apresentada por Jesus, a partir do versículo 10 ao versículo 13. Observe como Jesus resolve o problema. Façam com que todos se assentem no chão. É tão incrível como Jesus lida com a nossa incredulidade. Vocês lembram quando Jesus ele recebeu a visita de Jairo? Ele está dizendo, Senhor, minha filhinha vai morrer. Vem curar minha filha. Jesus diz, eu vou curar. No meio do caminho aparece uma mulher. Toca ele. Jesus, de repente, fala, quem me tocou? Todo mundo, Senhor, tem um monte de gente apertando. E aí, eu fico imaginando o Jairo, Senhor, minha filha, não vai dar tempo, ela vai morrer. E aí, de repente, a mulher aparece, Jesus fala com a mulher, e é naquele momento, naquela mesma hora que Jairo recebe a notícia, sua filha está morta. Imagina a cabeça de Jairo, puxa, se essa mulher desgraçada, crente é fogo, vem aparecer no meio desse caminho, no meio da minha história, por que você não veio procurar Jesus depois? Agora era a minha história, era o meu milagre, você interferiu no milagre. Está vendo, se Jesus chegasse antes, a minha filha estaria curada, desgraçada. Eu vejo naquela cena em que chega a notícia, Jesus está falando com a mulher, se você prestar atenção no texto, ele é muito dinâmico. Ele está falando, Jairo recebe a notícia, Jesus está falando com a mulher, na mesma hora que Jairo recebe a notícia, Jesus para e olha, continua crendo, e continua falando com a mulher. Termina a situação, Jesus vai até a casa de Jairo, já tinham contratado as mulheres para chorarem a morte, já estava um velório ali. As pessoas estavam tirando um sarro de Jesus, mas sabe o que aconteceu ali? Algo incrível. Jesus não falou com aquela menina como se ela estivesse morta. Falou com aquela menina como se estivesse dormindo. E chamou aquela menina como as mães costumavam chamar suas filhas. Talita cumi não significa outra coisa senão aquele jeito carinhoso que uma mãe, dependendo da mãe, acorda seus filhos. Acorda, menino! Não. Acorda, filhinho, está na hora de acordar. Com um jeito carinhoso, foi um jeito carinhoso de acordar alguém, É terrível a gente acordar assim no desespero, Mas enfim, uma mãe está ali acordando a criança com cuidado, com todo o carinho do mundo. Jesus, ele fez isso, ele acordou, falou como se ela estivesse dormindo. Sabe o que aconteceu ali no meio das multidões? Eles não entenderam nada, porque Jesus estava falando como se fosse dar um grande banquete, porque é isso que acontece quando as pessoas vão comer, elas precisam se sentar. Então Jesus mandou elas se sentarem para comer, mas veja, Jesus não tinha resolvido o problema ainda, Jesus só fez perguntas, Jesus só trouxe problemas, eles ficaram com os paradoxos, e Jesus simplesmente mandou todo mundo sentar. Fortes emoções, minha gente. Versículo de número 10, façam com que todos se assentem no chão. Imagina, só imagina, 5.000 pessoas, e ali os discípulos, vamos sentar, gente, vamos sentar. E não é fácil botar corintiano para sentar. Vamos sentar, gente, vamos sentar. O povo vai sentando. Quando todo mundo está sentado, olha o que o texto diz.
Havia uma relva naquele lugar, assim os homens se assentaram e eram quase 5.000. Então Jesus pegou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles. Que gesto bonito, não? Jesus, ele não está tirando nada de ninguém. Jesus não está tomando nada de ninguém. Jesus está dando. A natureza de Deus é uma natureza doadora. Nós nos perdemos quando não manifestamos mais essa natureza doadora. A imitação de Deus está fundada na doação. Todas as vezes que a gente quer tomar, a gente se assemelha a Adão. Adão é que tomou o que não era dele. Deus chama Adão para doação. Mas é Adão que cobiça. A cobiça é o contrário da doação. A cobiça faz a gente querer tomar a coisa, querer tirar o que não é nosso, o que não nos foi dado. Mas a Bíblia nos ensina um Jesus doador, um Jesus que se doa. Mas, Jonas, o que isso tudo tem a ver com o texto? Se você prestar atenção no versículo 1, versículo 19 do capítulo 5, olha que coisa curiosa. Isso é o discurso de Jesus, antes de acontecer o milagre. Em verdade lhes digo que o Filho nada pode fazer por si mesmo. Viu isso aí? Corre os seus olhos agora, novamente, para o versículo de número 30. O que diz aí? Eu nada posso fazer por mim mesmo. Jesus não veio fazer nada por Ele mesmo. Jesus não veio oferecer nada para Ele mesmo. Jesus não veio fazer um milagre para Ele mesmo. A Bíblia diz que Jesus ali ofereceu um milagre para o seu povo e fez isso da maneira mais singela possível, distribuindo pão para todos aqueles que estavam ali. E algo maravilhoso aconteceu, porque Ele faz como se fazia em todo almoço, todo banquete, todo momento em que eles iam banquetear, era exatamente isso que se fazia, se dava graças e logo em seguida, o que acontece? A distribuição. Jesus não deu uma palavra mágica, você percebe que Jesus não fez um abracadabra, Jesus não fez assim, olha, vamos chamar aqui 70 pastores para fazer uma oração nesse cesto, e esse cesto agora vai multiplicar, gente, fecha o olho aí, porque vai multiplicar. Não teve mágica, não teve abracadabra, não teve nenhum gesto, não teve nada a não ser o ato de fazer as coisas como elas são, de acordar uma menininha que estava dormindo, de distribuir o pão, simplesmente distribuir o pão, e enquanto ele está distribuindo, o milagre vai acontecendo. Eu fico imaginando Felipe vendo tudo aquilo, dizendo, meu Deus, essa conta não fecha. Não está dando certo, isso aqui não é possível. Como que isso aqui está acontecendo? Mas estava acontecendo. Eles estavam sendo alimentados, eles estavam comendo. A Bíblia diz que eles comeram tanto, gente, comeram tanto, que sobrou. Veja o que diz o versículo 11. Então Jesus pegou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes, tanto quanto queriam, ou seja, não tinha miséria. E quando já estavam satisfeitos, Jesus disse aos discípulos, recolham os pedaços que sobraram para que nada se perca. Ou seja, todo mundo comeu, todo mundo se fartou e ainda sobrou. A pergunta é, por que aconteceu tudo isso? Era comum recolher as sobras. Muito comum, todo banquete recolhe as sobras. Isso é da natureza de um banquete, não é? É sempre sobra. Por isso que se recolhe, é normal isso acontecer. Agora, por que está se mostrando isso? Porque o que Jesus ofereceu com aqueles 5 pães e 2 peixinhos foi exatamente um banquete. A imagem é da superioridade. E se você é crente e lê a Bíblia, você sabe com quem Jesus está sendo comparado nesse exato momento. De quem nós estamos falando desde o início desse sermão? De um homem poderoso, de um homem que fez muitos milagres pelas mãos de Deus, que no meio do deserto alimentou uma multidão, mas jamais alimentou uma multidão como Cristo alimentou. A alimentação daquele povo durava só o dia, então era só para aquele momento. Então se sobrava, o que acontecia? Alguns guardavam. O que acontecia se guardasse? No dia seguinte ficava cheirando mal, não dava mais para comer, porque não dava para guardar. O maná de Deus era para aquele momento, para aquele contexto.
O maná de Jesus para aquelas multidões é um maná que não se acaba e que quando se termina e está todo mundo satisfeito, não para, sobra, enche 12 cestos, como a gente vê, por exemplo, o versículo 13, assim pois o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram depois que todos tinham comido. Eu queria saber o que aconteceu com o menino depois que viu esse cesto. E o meu cesto, né? Mas, enfim, o texto ele é interessante quando mostra Jesus orientando as multidões para uma refeição. Ele é interessante porque mostra que a refeição de Deus excede o maná do deserto, mostrando a superioridade de Cristo em relação a Moisés. Mas mais do que isso, ele aponta para o grande desfecho, que é o versículo de número 14 e 15. Quando as pessoas viram o sinal que Jesus havia feito, disseram: este é verdadeiramente o profeta que deveria vir ao mundo. Eu queria convidar você rapidamente a abrir sua Bíblia em Deuteronômio 18. Deixa o seu dedo marcado aí em João, porque a gente vai voltar para ele rapidinho. É só para ler. Deuteronômio capítulo 18, versículos 18 em diante. Diz assim a palavra de Deus: farei com que se levante no meio de seus irmãos um profeta, semelhante a você, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. De todo aquele que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, disso lhe pedirei contas. Porém, o profeta que tiver a presunção de falar alguma palavra em meu nome, algo que eu não mandei que falasse, ou o que falar em nome de outros deuses, esse profeta deve ser morto. Se vocês pensarem como conheceremos a palavra que o Senhor não falou, saibam que quando esse profeta falar em nome do Senhor, e a palavra dele não se cumprir, nem acontecer o que ele profetizou, esta é uma palavra que o Senhor não falou. Tal profeta falou isso com presunção, não tenham medo dele. É sobre esse texto que este povo lembra quando vêm os sinais. Eles entendem que Jesus é verdadeiramente aquele profeta anunciado por Moisés, como o próprio Jesus no seu discurso havia dito. E esse profeta, diferente de todos os outros profetas, ele tinha uma ligação régia, ele era um profeta rei, como Moisés, um governante, não apenas um profeta, mas aquele que lidera o povo. Isso fica claro quando o povo, depois de ver os sinais que Jesus havia feito, ao ver que ele era verdadeiramente o profeta que deveria vir ao mundo, o povo resolve então coroá-lo. Por que o povo quer coroar Jesus? Caramba, se Jesus é o Moisés, aquele que havia sido profetizado por Moisés, e ele não é um falso profeta porque o que ele faz se cumpre. Então, assim como Moisés tirou o povo da servidão do Egito, ele vai nos tirar da servidão de Roma, ele vai nos tirar da escravidão de Roma, ele vai nos tirar da opressão de Roma. E mais uma vez, o povo perdeu a oportunidade de crer em Jesus. Sabe por quê? Porque a gente quer crer em Jesus de acordo com o que a gente pensa, de acordo com o que a gente espera dele, de acordo com o que a gente imagina. Mas a Bíblia diz que Jesus ficou sabendo que estavam para vir com a intenção de fazê-lo rei à força. A Bíblia diz que então ele se retirou outra vez sozinho para o monte. Eu fico imaginando Jesus em todas as nossas ceias, lembrando desse episódio e olhando para cada um de nós aqui. Fico imaginando, em cada ceia, Jesus vendo uma multidão faminta. Ele tem pão para oferecer. Ele tem um banquete para entregar. Ele quer ceiar com esse povo. Ele quer que esse povo creia nele e creia em suas palavras. Mas esse povo só consegue seguir
se Jesus fizer um milagre. Esse povo só consegue seguir se Jesus der sinais. E quando Jesus dá sinais e mostra que Ele é Deus, mostra que Ele é poderoso, em vez desse povo continuar ou crer em Jesus e confiar na sua palavra, esse povo já fica imaginando como é que Ele vai nos livrar dos nossos opressores. Como é que Jesus vai fazer para matar aquele desgraçado, aquele chefe que pega no meu pé, aquele irmão que fica no meu pé, aquele cara que fica me perseguindo, aquela mulher que não, ela parece que olha na minha cara, ela tem vontade de me matar. O Evangelho não é sobre você. O Evangelho é sobre o amor de Jesus. O Evangelho é sobre um banquete que foi ofertado a você. O Evangelho é sobre um Deus que doa, um Deus que dá. A pergunta não é o que você tem recebido do Senhor. Minha pergunta hoje diante da mesa do Senhor é o que você tem dado, o que você tem ofertado, o que você tem dito quando a multidão se aproxima. Você faz os cálculos e diz, não vai dar? Ou você faz como Jesus? Vamos nos assentar aqui e continua a obra do Senhor. Muita gente desiste, muita gente para no meio do caminho, porque contou, tinha só 5 pães e 2 peixinhos, porque vendo os denários que possuíam, fazendo as contas, nem que a gente trabalhasse o mês inteiro, a gente conseguiria comprar pão para alimentar toda essa multidão, e dizer assim, olha, vistas essas contas, eu acho que não vai dar. Não vai rolar, não vou continuar. Talvez você seja um discípulo de Jesus, que depende de um milagre, que depende de algo que Jesus faça, para ficar contente. Você ainda não descobriu que um dos maiores presentes que Deus te deu foi a experiência maravilhosa, a alegria mais profunda que alguém pode sentir, em dar, em doar-se. Para quem você tem se doado? Para quem você tem entregue a sua vida? Para quem você tem doado o seu tempo? Para quem você tem doado o seu amor? A Bíblia diz, e não é à toa, melhor é dar do que receber. Talvez a ceia seja o maior exemplo do porquê nós somos tão egoístas e porque a gente faz de tudo, até o bem ao próximo, com segundas intenções. É a ceia que faz a gente se perguntar, será que eu estou doando porque eu quero doar, pela alegria da doação? Ou eu estou doando porque eu tenho segundas intenções, porque olhando os cálculos e fazendo os cálculos, se eu fizer isso, eu vou ganhar aquilo, outro. Talvez chegue a hora de você dar uma pausa nessa maneira de viver a vida cristã, como alguém que vive fazendo contas, como alguém que vive diante dos paradoxos da vida cristã, tentando achar e compreender aquilo que Jesus está fazendo. Talvez seja a hora de a gente simplesmente ver Jesus trabalhar e simplesmente se entregar no movimento da doação, no movimento da entrega. Talvez seja o dia da ceia, um dia para lembrar o quanto a gente quer reter, quando na verdade a gente deveria transbordar e doar. Eu queria convidar você a curvar a sua cabeça. E adiante desta mesa, que simboliza o banquete de Deus para a sua igreja, porque nos mostra, nos sinaliza o alimento que desceu do céu, que é o verdadeiro pão que desceu do céu, que é Jesus. Jesus é a doação de Deus. Deus doou Jesus para você. Talvez seja um momento de pensarmos e refletirmos e examinarmos nosso coração, por que a gente tem sido
tão fortemente voltado a entesourar, encapsular, a reter o tempo todo. Por que reter tanto? Talvez seja a hora de transbordar, de deixar que esse transbordamento ele siga o seu caminho. Liberta seu irmão, liberta sua irmã, liberta seu filho, liberta seu pai. Para que prender, para que segurar? Deixa as águas correrem, deixa o pão multiplicar, deixa o peixe multiplicar, deixa Deus fazer a obra. Talvez você esteja aqui e não tenha nada. Uma única coisa você ainda tem: seu coração. Pega seu coração hoje a Deus. Uma vez mais, tantas vezes quanto for preciso. Mas não celebre essa ceia entesourado, encapsulado, fechado em si mesmo. Não permita que essas muralhas que foram construídas por você ao seu redor te impeçam de perceber que o Evangelho alcança todos aqueles que se aproximam de Jesus. De que Jesus, o teu Senhor, alimentou uma multidão inteira por compaixão e misericórdia. Ele nos ensinou a sermos um povo de compaixão e de misericórdia.